Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao canal da Monografia Perfeita. Hoje nós vamos responder a uma das perguntas de um dos nossos inscritos no canal, que acompanhou o debate em relação a como começar a introdução e fez algumas perguntas. E eu achei muito interessante, acho que é uma dúvida de outros vários jovens pesquisadores, então eu gostaria de responder. Então a gente vai falar sobre como começar a introdução e, caso eu tenha errado, como eu comecei a pesquisa, como consertar, né? Bem, quando eu fiz o vídeo sobre introdução, apenas para contextualizar, né, o motivo desse vídeo, quando eu fiz o vídeo sobre como começar a introdução, qual que é a estrutura, o que deve conter na introdução, alguns inscritos no canal fizeram algumas questões, não sabiam de algumas dicas, e aí eu achei muito interessante uma pergunta. Se eu comecei pela introdução, né, antes de começar a pesquisa, deixei de abordar alguns tópicos, como que eu faço, né? Se eu iniciei, essa foi a pergunta, se eu iniciei a pesquisa de uma forma errada. Na realidade, só pelo fato de você ter escrito a introdução, não foi que você iniciou a pesquisa de uma forma errada, e claro que você vai aproveitar o que você já começou a elaborar. Mas qual que é a minha dica nesse caso? Deixe essa introdução guardada, desenvolva a sua pesquisa, organize o seu raciocínio. Ao final que você vai escrever a introdução. Então agora, não se preocupe com ela, que você não vai começar por ela, porque você precisa saber quais são os métodos empregados para cada um dos resultados obtidos. Você precisa, só por meio do referencial conceitual, que você consegue justificar a importância da sua pesquisa. Porque você só justifica a importância da pesquisa se você consegue entender o contexto de debate acadêmico e, portanto, qual é a contribuição da pesquisa que você está desenvolvendo. Então, também você não vai conseguir desenvolver esse ponto. Você, no máximo, conseguiu falar um pouco sobre a temática, os tópicos que você vai desenvolver, né, o tema geral, esse tipo de informações da introdução. Então, guarde, comece a sua pesquisa seguindo um cronograma de pesquisa. Você tem um cronograma de pesquisa, de execução correto? Porque se você começou com a introdução, eu tenho um receio. Talvez o seu cronograma de pesquisa não tenha começado por aquilo que tem que começar, que é o levantamento bibliográfico. Você tem que dedicar pelo menos um mês para o levantamento bibliográfico sobre o tema. E aí sim você começar escrevendo o quê? Em geral, o capítulo 1, porque o capítulo 1 é o capítulo de contextualização do debate, é um capítulo que às vezes é dedicado à parte histórica, ou às vezes conceitual, então é sempre interessante começar pelo tópico, se for um artigo científico, ou pelo capítulo 1, se for uma monografia. Então, aí sim você vai dedicando os meses entre o desenvolvimento do tópico, capítulo, leitura daquilo que você levantou, às vezes novos levantamentos bibliográficos, porque você descobriu em outros textos, outros artigos que são importantes, e depois você passa para o próximo tópico. É muito importante você ter essa organização do seu cronograma de execução e constantemente ajustá-lo. Tanto que eu até fiz um vídeo lá no Instagram falando da questão, às vezes a gente está muito cansado ou cansada, final de semana, que nem hoje, que eu estou gravando, é uma sexta-feira. Então, eu quero fazer algo, mas não estou em condições de ler ou escrever, estou muito cansado, cansada. Então, claro, você tem que descansar, senão você não vai conseguir produzir. Mas, ao mesmo tempo, se você não quer ficar com aquela culpa que não fez absolutamente nada no final de semana, organize a sua agenda, veja o que você vai fazer na próxima semana, ajuste o seu cronograma de execução. Por exemplo, você demorou mais de 2 meses no capítulo 1 e você tinha indicado 2 meses, ou você tinha indicado 15 dias e você demorou mais, veja por que você demorou mais, veja o que você pode ajustar para conseguir resolver e acabe atrasando as outras etapas, já que você atrasou a primeira. É muito importante para você não levar um susto, chegar o seu prazo e você não desenvolveu a pesquisa. Bem, você realizando a sua pesquisa, seguindo cada um dos tópicos, desenvolvendo e chegando aos resultados, refletindo sobre os métodos, aí sim você vai partir para a introdução e, por último, para a conclusão. Bem, aquela introdução que você fez
não é que eu estou sugerindo que você descarte, mas você deveria ler o que você escreveu e refazer do zero. Eu sei que você escreveu, você tem dó de descartar o que escreveu. Eu mesma já passei várias vezes por isso, que eu tinha que excluir algumas partes do meu doutorado e eu já tinha escrito. E isso realmente a gente gosta que aumente o volume, a gente não gosta de cortar. Mas é necessário para clareza, principalmente a introdução. Ela não pode ultrapassar 4, 5 páginas, uma monografia deve ter em torno de 3 páginas. Se for um artigo, então é um tópico só, não deve ocupar mais do que uma página a introdução. Então, você não quer desperdiçar, eu entendo, mas você não vai desperdiçar porque você já colocou suas ideias principais, o tema. Então, o que eu sugiro? Você releia o que você escreveu, aproveite as ideias que você tinha colocado, porque provavelmente até o final da pesquisa você esqueceu muitas delas. Veja o que realmente você desenvolveu na pesquisa, aquilo que é aproveitável, aquilo que não é aproveitável, e elabore a sua introdução. Você sabe por que isso vai ajudar, já que você fez a introdução? Isso é um passo que vai ajudar muito. Porque na introdução é importante também falar o que você não vai desenvolver e o porquê. Então, se você excluiu algumas coisas que você tinha colocado na introdução antes da pesquisa, e você decidiu excluir, esse é o momento de você justificar porque não vai trabalhar determinados temas, determinados objetivos específicos não foram analisados na sua pesquisa. Por quê? Porque aí você vai saber justificar. Falar, olha, alguns podem pensar que eu aborde tal tema. Eu resolvi não abordar porque sai do objeto da minha pesquisa de tal forma. Então, na hora que você está explicando o tema, falando sobre a delimitação do tema, é sempre muito importante falar também sobre o que você não vai tratar e que poderia ser tratado, já que dentro do debate daquele tema existem várias perspectivas. Então, você vai excluir algumas e é bom explicar quais vão ser excluídas, até para o leitor saber, para o leitor saber sobre o seu recorte temático, o seu recorte epistemológico. Então, isso vai te ajudar muito o que você já escreveu. Mas por que eu falo para você reescrever? É porque eu gosto muito de uma frase do Descartes. No livro dele, sobre metodologia, o Descartes, ele fala, logo no início, as pessoas têm muita mania de aproveitar aquilo que sobrou. Então, ele faz uma analogia às casas, às construções que são destruídas numa guerra e que tenta se aproveitar as fundações ou as paredes ao invés de construir do zero, sendo que a obra fica muito melhor quando é do zero do que quando você tenta corrigir aquilo que já está destruído, né? E ele fala que o método é isso, você tem que começar desde o início corretamente. Então, por isso que eu acho que você ficar fazendo ajustes num texto que você já escreveu, não vai dar certo, porque você amadureceu na pesquisa, você vai ver que isso já não vai ser tão adequado como naquele momento que você escreveu a introdução. Então, escreva novamente do zero, são 3 páginas, né? 3 a 4 páginas, se for uma monografia, ou um tópico, uma página, né? Reescreva e aproveite aquilo que você escreveu. Aproveite aquilo que realmente você desenvolveu, e aí você vai poder detalhar de forma mais consistente e explicar aquilo que você acabou excluindo, o que você não trabalhou, mas poderia ter trabalhado, até você pensou anteriormente, isso vai ser muito útil. Então, essas são as minhas recomendações, e eu queria ressaltar, eu não acho que começou errado a pesquisa. A questão é que não era recomendável, por eficiência acadêmica, começar pela introdução, porque ela vai ter que ser reformada, vai ter que passar por vários ajustes. Então, para uma escrita científica mais rápida, mais eficiente, a gente já recomenda que comece pelos tópicos e escreva por último, para não ficar fazendo esses sucessivos ajustes. Mas está tudo sob controle, você não perdeu. Essas suas reflexões vão ser usadas, mas a minha recomendação é: escreva novamente depois da pesquisa concluída, já do zero, com a sua nova visão. Vai ser diferente. Bem, espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem. Para nós da Monografia Perfeita é muito importante saber a opinião de vocês.
E deixe também seus comentários, dúvidas, porque o nosso objetivo é ajudar os jovens pesquisadores e nós buscaremos responder as diversas perguntas. Bem, algumas vão demorar um pouquinho até a gente chegar, mas a gente está repassando todos os comentários e vamos começar a responder algumas perguntas que nos foram deixadas. Então, obrigada por nos acompanhar e até o nosso próximo vídeo.